Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aulinha vai ser sobre resfriamento dos aparelhos de ressonância, conhecido como criogênicos. Lembrando, né, que os aparelhos de ressonância magnética, eles trabalham tanto com um grande e forte campo magnético, que é medido em Tesla, e nós temos também a radiofrequência. Essa radiofrequência, que ela vem através de ondas eletromagnéticas, ela vai fazer com que os prótons de hidrogênio comecem a fazer dois tipos de giros, chamado spin e precessão, ok? Então, nós sabemos que, dentro desse primeiro contexto da ressonância magnética, sabemos que ele é o início para que tudo venha acontecer dentro da RM, ok? E nós falamos também nas aulas anteriores, nós falamos dos tipos de magnetos existentes. Falamos que nós temos o primeiro magneto que foi construído, que se chama magneto resistivo, pessoal. E esse magneto resistivo, ele não conseguiu possuir altos campos magnéticos. E por que que ele não conseguiu possuir altos campos magnéticos? Porque o método de resfriamento dele era através de água. E isso gerava uma resistência elétrica. E resistência elétrica, ela é ruim para a nossa qualidade da imagem. Por quê? Porque vai aquecendo o aparelho e faz com que a gente não consiga manter um alto campo magnético. Falamos também que o segundo aparelho a ser construído foi chamado de permanente. Esse aparelho permanente, ele é um grande ímã que nunca desliga, ok? Porém, por não ter fios condutores passando em volta dele, ele não conseguiu possuir também altos campos magnéticos, somente aparelhos chamados de baixo campo. Mas ele tem uma vantagem. A vantagem é que ele pode ser associado diretamente a pacientes claustrofóbicos, ou seja, aqueles que têm medo, né, agonia de ficar em locais fechados, porque os magnetos permanentes, na maioria deles, eles têm dentro do seu tubo, né, do seu gantry, um protótipo que nós chamamos de RM aberta, ou em um formato de um C. E isso aí foi bom para pacientes claustrofóbicos. E, claro, também para pacientes obesos, não é verdade? Que conseguem ficar no aparelho de uma forma mais segura e com maior qualidade. E aí nós falamos também do terceiro aparelho, pessoal. Esse terceiro aparelho são os aparelhos que são mais utilizados no dia de hoje, que se chamam aparelhos supercondutores. Eles são bem parecidos com o primeiro aparelho chamado resistivo. Por quê? Porque o resistivo, ele tinha fios que passavam por ele, correto? Só que o método de resfriamento não era legal, porque era através de água e gerava uma resistência elétrica. Já os aparelhos supercondutores, eles têm o seu método de resfriamento diferente. Nós vimos que quando nós temos corrente elétrica passando, ou seja, corrente elétrica em movimento, geram campos magnéticos. Como nós já temos um grande ímã nos aparelhos supercondutores, e como nós vamos ter também bobinas de fios chamadas eletromagnetos, que são fios especiais, feitos às vezes de nióbio e titânio, esses fios condutores,
vão gerar um grande campo magnético. Porém, essa eletricidade, ela, de um modo geral, ela vai fazer o quê? Gerar um calor. E esse calor, ele é negativo para a ressonância magnética, porque ele cria uma resistência elétrica. Falamos, né? Para que quando nós possamos falar sobre resistência elétrica, pensem no chuveiro de vocês. O chuveiro esquenta porque gera uma resistência elétrica. Só que para a gente aqui na ressonância, não. A resistência, ela é negativa para a gente. Ela vem para atrapalhar o bom andamento da qualidade da imagem. E aí esses aparelhos supercondutores, eles vão utilizar criogênicos para que essa resistência elétrica nunca apareça. Nós chamamos de resistência elétrica zero. Por quê? Porque o método de resfriamento dele vai ser um método diferente. Enquanto os magnetos resistivos utilizavam água, os supercondutores eles vão utilizar criogênicos. E dentro desses criogênicos, nós tivemos dois elementos que foram compondo o resfriamento do aparelho. Então, vamos conhecer? Os primeiros scanners supercondutores, na década de 80, tinham duas câmaras criogênicas. Uma interna, contendo hélio líquido, e uma externa, contendo nitrogênio líquido. O nitrogênio teve que ser completado semanalmente e o hélio mensalmente. Então, vamos lá. O que acontece? Nós estamos falando de produtos relativamente caros, tanto nitrogênio quanto hélio. E aí essa reposição que ela é feita praticamente semanalmente e mensalmente, isso elevava muito o custo do exame, né? Por quê? Porque nós sabemos que tudo vai ser revertido, né? Na conta final, quem paga é o cliente. Então, se nós temos dois produtos que são caros, manutenção cara, isso daí vai fazer com que o exame seja, no final, encarecido. Tá? Até nos dias atuais, quem vai fazer um exame de ressonância magnética de forma particular sabe que o preço de um exame de ressonância ele varia aí de R$ 500, né, para cima. Isso eu estou sendo bem generoso, correto? Mas a média mesmo é de R$ 800 para cima. Por quê? Porque tudo é caro em ressonância, seja os componentes, seja o próprio aparelho, seja também os criogênicos utilizados. Então, pessoal, esse nitrogênio era completado semanalmente, o hélio mensalmente. Isso daí fazia com que o custo ficasse bem elevado dos aparelhos. Mas na década de 90, devido aos novos protótipos que começaram a ser produzidos, então eles começaram a ter um sistema apenas de hélio, ok? Que começaram a ser desenvolvidos. E aí foi desenvolvido e começou a ser utilizado até os anos 2000. E aí chegou o seguinte, que esse sistema de refrigeração começou a se tornar tão sofisticado e eficiente que o hélio líquido precisava ser adicionado somente a cada 2 a 3 anos, pessoal. Então, dentro desse contexto, que começou lá na década de 80, né, lá nos primórdios da ressonância, começou, então, gerações vindas, né, 90, os anos 2000, e hoje nós já temos aí aparelhos que são feitos a reposição do hélio a cada 3 anos. Isso é bom por quê? Porque diminui o custo do aparelho, tá? Do exame de um modo geral. E eles começaram a ver que, além disso,
o hélio em relação ao nitrogênio, ele tinha um método de resfriamento muito melhor, porque a sua temperatura é uma temperatura muito baixa, ok? Baixa mesmo. Então, dentro desse conceito, nós começamos a utilizar o hélio. Como vocês viram, pessoal, o hélio líquido, ele tem uma temperatura de menos 269 graus Celsius. É muito frio. E o que acontece? Ele fica lá, na sua forma líquida, para resfriar o aparelho. Mas, além disso, ele tem um outro tipo de função, pessoal. Qual é o outro tipo de função desse hélio líquido, que tem a sua temperatura de menos 269 graus Celsius, e ele possui também, o seu preenchimento é em torno de 1.700 litros. 1.700 litros, tá? Então, esse hélio líquido, ele começou a ser utilizado, e é utilizado até os dias atuais. Porém, ele faz com que o resfriamento que é utilizado por ele dentro do aparelho, então ele resfria quem? Os eletromagnetos, que são os fios que ficam lá dentro. Ele vai resfriando os fios. Porém, pessoal, vamos pensar na seguinte situação. Nós sabemos que o campo magnético ele é altamente atraído por objetos ferromagnéticos. Ele sofre um grande poder de atração, ao ponto de, se uma cadeira ferromagnética for puxado para dentro do aparelho, pessoal, ninguém consegue tirar com a força da própria mão. Vai ser preciso chamar o bombeiro para, com equipamento especial, poder retirar, mas isso vai danificar diretamente o aparelho, ou você pode fazer uma manobra para que, então, esse campo magnético seja apagado. E qual é o nome dessa manobra, professor, que nós podemos fazer? O nome dessa manobra se chama quench. Quench. E esse quench faz com que todo esse hélio líquido seja jogado para a atmosfera em forma de gases. E aí, quando ele vai em forma de gases para a atmosfera, automaticamente o campo magnético ele é desligado, ok? Então, nós temos então uma forma de poder retirar esse campo magnético. Porém, pessoal, como eu falei para vocês, esse hélio é como se fosse um combustível, ok? Vamos fazer uma analogia de um combustível. Nós sabemos que já aqui no Brasil o combustível ele é caro, né? Por si só. 1 litro aí de gasolina, em média, 5 a 6 reais, dependendo de cada estado, que já é caro, não é verdade? Agora você imagina o hélio líquido, tendo aí o seu preço por litro, que pode variar de 100 a 2.000 reais o litro. Então é muito caro, pessoal. E se esse hélio é jogado para a atmosfera, você perde todo esse hélio, ok? Mas seria a oportunidade, né, de nós termos de salvar a vida do paciente, caso algum objeto ferromagnético fosse atraído para o aparelho. Então, é a forma da gente poder proteger o paciente. Claro que não é a melhor forma, correto? Isso só de forma emergencial, né? A melhor forma de proteger o paciente é fazer uma anamnese, tá? De forma que, quando o paciente chegue na nossa sala de exame, a gente possa ter 100% de certeza que nada de ruim vai ocorrer com ele. Por quê? Porque nós já fizemos todo um histórico, todo um relatório daquele paciente. Esse é o ideal. Mas vamos lá, pessoal. Vamos supor
que esse aparelho, né, de ressonância, vamos supor que tenha entrado algum objeto ferromagnético e tenha sido atraído. O que fazer para salvar o paciente? Então, como eu falei para vocês, tem duas formas. Ou nós chamamos o bombeiro, mas pode ser que tenha um tempo aí que o bombeiro possa chegar e possa ser tarde demais. Ou a gente pode quenchar o aparelho, que é jogar esse hélio em forma de líquido para a forma de gás para a atmosfera. E ele vai para fora, né, para o espaço, para o céu. Só que nós temos que ter alguns cuidados. Como? Se esse hélio líquido em forma de gás, se nós tivermos uns dutos de ar, né, que esteja de repente entupido e esse hélio volta para a sala de exame, o paciente e o técnico pode morrer asfixiado, tá? Por quê? Porque ele vai retirando o oxigênio e vai pegando todo o gás carbônico ali na sua forma. E o paciente pode morrer asfixiado. Além disso, nós sabemos que ele é um elemento de baixa temperatura, então o paciente também pode ter queimaduras sérias, assim como o tecnólogo também. Então, qual é o procedimento que nós temos que fazer com cães? Precisamos isolar uma área, tá? Essa área precisa ser rapidamente isolada. A porta de exame precisa estar aberta. Para quê? Para que nós possamos, então, ter esse respaldo de que, se por um acaso o hélio em forma de gás voltar para a sala, ele possa se espalhar por todo o ambiente e não fique preso à sala de exame, fazendo então com que o paciente morra sufocado. Mas isso são manobras que nós precisamos agir de forma rápida, ok? Então, fizemos o quench. Tá, e aí a gente aperta onde para fazer esse quench? Então, vamos lá. Como vocês estão vendo nessa imagem, nós temos dois botões. Esses botões são para que a gente possa quenchar o aparelho. Então, quenchar o aparelho é jogar o hélio, que está em forma de líquido, em gás para a atmosfera para baixar o campo. Então, vamos lá. Unidade de redução do ímã de emergência. Inicia um resfriamento controlado e desliga o campo magnético. Normalmente, é um botão vermelho localizado na parede da sala do ímã, perto da porta. Pode ser identificado com parada de magneto, ok? Ou uma emergência que esteja ali acontecendo. Esse botão, pessoal, ele costuma ficar isolado, tá? Para que ninguém possa esbarrar. Então, como vocês estão vendo, são botões vermelhos de atenção, de emergência, que eles ficam isolados para que só seja realmente acionado de forma emergencial. Então, ó, o botão deve ser usado em uma emergência com risco de vida, como um paciente preso no scanner por um objeto de metal ou um incêndio no próprio gantry. Já o outro botão de desligamento de emergência, ele não vai apagar o ímã, mas desliga a maior parte da energia elétrica na sala do scanner e na área do operador, incluindo o console, computadores, mesa do paciente e qualquer coisa do circuito do no-break. Pode ser um botão vermelho simples e, às vezes, rotulado com a expressão parada de emergência, ou uma unidade de controle mais sofisticada, conforme mostrado à direita. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos ter esses botões que vão fazer esse quench, ok? E eles vão ser utilizados de forma emergencial. Professor, mas esse quench, ele só vai acontecer na forma de emergência? Não. Nós temos também uma possibilidade, mas que não é boa, é uma possibilidade de um quench espontâneo, de termos um quench espontâneo. E o que seria esse quench espontâneo? As empresas, pessoal, elas têm um critério para ser
adotado. Como se fosse o carro de vocês, imaginando que o carro nunca pode rodar na reserva. É importante que a gente mantenha sempre aquele nível de combustível no nosso carro. A gente não pode deixar na reserva. Assim vai ser o aparelho de ressonância magnética. Esse aparelho, a gente pode colocar o hélio, e esse hélio ele não pode chegar numa pseudo-reserva. Ele não pode chegar ao seu limite para que seja trocado. Isso não existe em ressonância. E como que funciona? De um modo geral, as empresas elas falam o seguinte, que quando o nível de hélio chegar a 50%, é necessário que se faça o seu complemento. Então, você viu que todo dia você faz anotação, você e seus colegas de trabalho. E o nível de hélio, assim como um combustível, cada vez que você roda com seu carro, mais combustível você vai gastar. Assim também é o aparelho de ressonância. Cada vez que você faz um exame e está utilizando o aparelho de uma forma geral, o hélio está sendo o quê? O hélio está sendo gasto, ok? Isso é natural. Só que ele tem um nível, que eu falei para vocês, que gira em torno de 50% aproximadamente. E quando chega abaixo desse nível, vamos supor que você esteja no aparelho e o aparelho já está ali como 49%, 48%, 47%. O que, que pode acontecer? Esse aparelho ele vai fazer como se fosse uma trava de segurança e ele pode, a qualquer momento, disparar um quench espontâneo. E esse quench espontâneo faz com que, a qualquer momento, esse hélio seja jogado para a atmosfera. E isso é ruim. Por quê? Porque quando isso acontece, mostra que aquela equipe foi incompetente no seu modo de trabalhar. Por quê? Porque não fez as restrições, não fez as supervisões corretas mediante o aparelho. Então, o quench ele pode acontecer de duas formas. Quando se há um acidente ou de forma espontânea, quando este criogênico, chamado hélio, ele sai de 50%. E aí pode acontecer o quench espontâneo. Pessoal, então espero que vocês tenham entendido a aulinha de hoje, que nós falamos dos criogênicos, tá? E do quench. Como vocês sabem, toda aula nós fazemos então o nosso estudo dirigido. E então, papel e caneta na mão, para que comece a anotação do nosso estudo dirigido. Vamos lá? Número 1. Quais são os dois criogênicos que foram utilizados em ressonância magnética? Número 2. Em quanto tempo se fazia a reposição do nitrogênio e do hélio na década de 80? Próxima pergunta. Nos dias atuais, qual é o tempo de reposição do hélio? Próxima pergunta. O que é quench? Próxima pergunta. Quais os tipos de quench que podem acontecer em ressonância magnética? E para nós finalizarmos,
qual a temperatura do hélio e por que o aparelho resistivo ficou obsoleto em relação aos aparelhos supercondutores. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Uma ótima aula a todos, uma ótima semana e até a próxima, pessoal. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.